Olá a todos! Nós vamos falar um pouco de como a América Latina vem enfrentando a crise do coronavírus, tanto em medidas sanitárias quanto em econômicas. Mas eu quero focar em três países que vêm adotando posições um pouco fora da curva em relação às recomendações da Organização Mundial da Saúde. São eles o Brasil, o Chile e o Equador, que coincidentemente são também os que lideram o ranking de casos e mortes por coronavírus na região. Bom, o Brasil está na liderança, amanheceu com 2.274 casos confirmados e 47 mortes. O Equador em segundo lugar, com 1.173 casos confirmados e 28 mortes, e o Chile logo atrás com 1.142 casos confirmados e 3 mortes. Lembrando que estes dados são os anunciados oficialmente e que existe um nível de subnotificação, ou seja, os atrasos entre o que realmente ocorre na realidade e os casos que são informados pelos órgãos oficiais. Na região existe uma média de 10% de subnotificação. Na prática, 90%, até 90% dos casos de coronavírus não estão sendo notificados. E quais foram as medidas tomadas por estes três países da América Latina? Basicamente, o Equador de Lenin Moreno, impactado por um salto vertiginoso que ocorreu desde o último final de semana, em que os casos e as mortes duplicaram de sábado para o domingo, ele decidiu optar por medidas restritivas da liberdade de locomoção. Inicialmente com o fechamento das fronteiras e a proibição de voos no país, chegando a decretar o estado de exceção, com a suspensão do trabalho presencial e das aulas e toques de recolher. Já o Brasil e o Chile optaram por medidas econômicas e deixaram a tarefa de quarentena para as municipalidades, no caso do Chile, e para os governos estaduais, no caso do Brasil. Entre as medidas econômicas apeladas, estratégias que mais se assemelham às proteções econômicas da Europa de 2008 por manter o funcionamento da atual lógica e mecanismo econômico do que efetivamente medidas contra uma crise sanitária. Nesse sentido, os anúncios feitos por Jair Bolsonaro no último domingo foram praticamente uma repetição das propostas econômicas apresentadas por Sebastián Piñera no Chile poucos dias antes, na última quinta-feira, que foi apresentado como um resgate das PYMEs, que são as micro e pequenas empresas do país, lembrando que boa parte da economia do Chile depende do setor de serviços e destas empresas, além do trabalho informal. Neste pacote de Piñera, além das medidas tributárias para microempreendedores, como o atraso no pagamento de impostos, a liberação de créditos, a criação de um fundo solidário para as PYMEs e um auxílio de cerca de 13 mil pesos chilenos, que equivale a R$ 75 por família que comprove ter ficado desempregado e na linha da pobreza. A proposta oferecida para proteger os empregos foi um projeto de lei que permite a redução da jornada laboral e, proporcionalmente, as remunerações, muito similar ao anúncio de Jair Bolsonaro no último domingo, pelo qual foi pressionado a recuar, com uma diferença. Essa diminuição nos salários será compensada com uma liberação de parte do seguro-desemprego dos próprios trabalhadores. Obrigatoriamente, essa quantia, que é resguardada ao desempregado, será utilizada para repor a diferença daquilo que as empresas irão diminuir dos salários. Este é somente um dos pontos do pacote econômico que passou sem grande repercussão, juntamente com uma sequência de outras medidas que auxiliam os micro e pequenas empresas. Já na área da saúde, a exemplo do que adotou o Brasil, exceto pelo fechamento das fronteiras, o Chile tampouco adotou medidas oficiais de isolamento, sendo as municipalidades e as empresas as responsáveis por decretar as quarentenas e os estrangeiros que devem cumprir quarentena obrigatória. E quais foram as mudanças de ontem para hoje? Basicamente nenhuma. Os ministros de Estado chileno mantiveram a responsabilidade da quarentena
aos bairros que quiserem adotar e atrasaram em 2 semanas o início das aulas, em anúncio feito agora há pouco. No Brasil, depois do polêmico discurso de Jair Bolsonaro declarando a sua negativa às políticas de quarentena e isolamento, falando em voltar à normalidade e abandonar o conceito de terra arrasada, sendo o país que lidera o ranking da América Latina nos casos de coronavírus, o presidente voltou a expor em suas redes sociais a lógica para a situação atual, jogando o peso da responsabilidade dos impactos econômicos nos trabalhadores. Abre aspas, 38 milhões de autônomos já foram atingidos. Se as empresas não produzirem, não pagarão salários. Fecha aspas. No Equador foram mantidas as táticas de endurecimento das punições, medida que também foi adotada na Bolívia sob o comando de Janine Áñez, com o fortalecimento das sanções para aqueles que não cumprirem a quarentena, como, por exemplo, a prisão de 1 até 4 anos na Bolívia e uma multa de $100 até a prisão no Equador. Também hoje no país foi anunciado o incentivo em medidas paliativas com a injeção de $50 milhões para prestadores de saúde privados e $2,5 milhões em estrutura sanitária para atender os infectados. Após a pandemia, o Equador planeja uma sequência de privatizações. Bom, este é o resumo do que ocorre nos 3 países com mais casos e mortes de coronavírus na América Latina. Nos próximos dias, traremos mais informações da região.